humanidade, Jesus quis passar pela cruz, e agora a gente já viu em todos os milagres eucarísticos, a gente já viu a parte que dizia que Jesus morreu e está entre nós, e agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e ver mais detalhadamente a vida, na verdade, a morte de Jesus, né? Então, todo esse processo que a gente vai estar relatando vai estar relacionado com um estudo voltado para o Santo Sudário, que não sei se todos vocês conhecem o Santo Sudário, mas tem aqui uma representação dele, que nada mais é do que o pano que cobriu Jesus, quando ele estava ali no túmulo, né? De sexta para sábado e para domingo. Então, quando você olha para esse pano, você vê perfeitamente impresso a figura de um homem, e aí a gente vai estar detalhando algumas coisas sobre essa figura. E aí podem surgir várias pessoas questionando, não, isso pode ser uma pintura, isso pode ser uma farsa, pode ser até um pano original, mas seja um pano de outra pessoa. Mas não, esse pano é visível, né, na testa do homem que está ali, chagas de uma coroa de espinhos. Então, assim, a gente só conhece uma pessoa na história que morreu e que tinha uma coroa de espinhos. Jesus Cristo. Então, já é mais uma prova aí do que a gente está vendo. E apesar de os judeus considerarem algo impuro tudo que toca à morte, esses panos foram guardados. Lembrando que Jesus ressuscitou e os panos ficaram no túmulo, né? E mesmo os judeus da época e até aqueles que estavam andando com Jesus, que eram judeus até então, a gente tem que lembrar que o cristianismo não tinha nascido ainda. Jesus ia instituir a igreja, né, ali sobre Pedro, depois da ressurreição. Então, eles ainda eram judeus. E mesmo assim, eles pegam esse pano impuro, entre aspas, né, que tocou alguém que morreu, e mantêm guardado, pelo respeito que tinham a Jesus. Então, a gente enxerga essas impressões no pano, possivelmente depois de um tempo, quando eles pegaram ali no túmulo, elas não estavam evidentes, né? É como se fosse um filme fotográfico que ficou de molho. Eu não sei se todos vocês são velhos o suficiente para conhecer, né, uma câmera de filme fotográfico. Eu ainda peguei ali na minha infância, mas tem um filme, você deixa um período de revelação e a imagem aparece, né? Então, a ideia desse tecido foi mais ou menos esse também. Não se acredita que se enxergava imediatamente ali a feição de Cristo, o corpo de Cristo como um todo. Então, toda essa imagem que se enxerga hoje, ela ficou escondida por muito tempo, o próprio tecido ficou escondido por muito tempo. E ele passou por várias histórias, né? Imaginem que era o pano que cobriu Jesus, então ele tinha uma certa notoriedade, né? Ele passou por roubos, ele foi exposto por um tempo, ele passou por 2 incêndios, por isso que ele tem algumas marcas aqui distribuídas, né? Como se fossem furos, que são exatamente isso, furos que foram acometidos por causa do incêndio. Então, ele precisou ser restaurado nesses pontos, né? Que foram furados. Existiram aí umas irmãs que foram restaurando o tecido, mas acabou não comprometendo a imagem como um todo. Além disso, né, as pessoas no começo, né, duvidavam que fosse original, então pensavam, não, é uma pintura, vamos provar que é uma pintura. Esse tecido foi fervido em óleo, né, óleo quente, foi lavado com sabão várias vezes, na tentativa, assim, de provar que não, é só uma pintura, mas não sumiu. Porque é original e, enfim, milagre de Deus, né? Se conserva até hoje. Então, ele teve diversos donos, pode passar o slide. Ele teve diversos donos, mas hoje ele pertence à igreja, né? Por muito tempo ele foi aí de reis, de rainhas, foram passando, foram roubados, foram para algumas igrejas, mas hoje pertence à sede, né, ao Vaticano. E as dimensões, né? Ele é um tecido de linho, é um tecido prestigioso, né, por dizer assim, de 1,10 m por 4,36 4,36 de comprimento, né? E essas imagens que se formaram foi muito por conta do tipo de tecido. Esse tecido linho, ele tem essa característica de absorver bem
líquidos, umidade. Então, o fato de ter sido usado linho e não outro tecido naquele momento foi o que permitiu essa absorção do sangue, do suor de Jesus, que acabou formando essa imagem tão bem representada. Como eu comentei, né, tem furos de queimaduras, tem mancha de água, porque tentaram apagar os incêndios, né, então acabou molhando de alguma forma. Tem algumas marcas de dobras no tecido, ele passou muito tempo guardado, então ficava dobradinho e ficou com marcas que são visíveis, né? Só ficaram permanentes aí ao longo do tempo. Ele, como apresentei na imagem, né? Tem os dois lados de Jesus, a parte frontal e a parte das costas, e são espelhados. Então é como se você estivesse olhando no espelho. O que você vê ali como direito, na verdade é esquerdo, o esquerdo é direito. É fácil de você se perder se você não tiver uma boa noção, né, do que é direita e esquerda. E os detalhes são tantos que é impossível de ter sido feito por um pintor. A gente vai estar vendo de forma mais superficial, né? Tem um livro que trata especificadamente sobre isso, mas a gente vai estar pincelando e são detalhes tão específicos que para um pintor reproduzir, ele teria que entender profundamente de anatomia humana, teria que entender aí de medicina e além disso pintar, né? Então, era muito conhecimento para ser reproduzido, algo que ainda assim não seria possível pela quantidade de detalhes que tem aí nessa peça. E os coágulos de sangue, como a Aureliana explicou anteriormente, né, que é o sangue exposto à atmosfera, ao vento, acaba ficando coagulado, durinho, como a gente vê aí nas cascas de feridas da nossa infância. E esses coágulos são perfeitamente identificáveis, juntamente com o suor, e foram eles dois juntos, né, como eu comentei, que formaram essas imagens. No próximo slide, a gente vai ver sobre algumas coisas além do tecido, né? Focando inicialmente aqui sobre a cruz, a gente tem essa visão de cruz em formato de cruz, né? Como está representado aqui. Mas a crucificação, como a gente sabe, ela era muito aplicada a desertores, ladrões, revoltosos, então eram pessoas que eram desprezadas socialmente. E ela tinha duas partes. Uma que é essa stipe crucis, que é a parte vertical, né? E ela era fixada no chão, na ordem aí de até 2 metros, porque a gente tem que pensar que os carrascos, aqueles que estavam matando esses desertores, ladrões, revoltosos, eles teriam que ter esse trabalho repetido várias vezes, né? Eles trabalhavam com isso, eles faziam isso constantemente, e não poderia ser uma arte tão grande a ponto deles não conseguirem alcançar. Então, a ordem aí era de 2 metros de altura no máximo. A outra parte da cruz seria o patíbulo, que é essa parte horizontal, e ela sozinha pesava 50 quilos. Então, o condenado à morte de crucifixão, ele carregava apenas essa parte, a parte horizontal, de 50 quilos nas costas. E aí, o que reforça ainda mais isso, né? 50 quilos, para ter uma noção, é mais ou menos o que uma pessoa adulta pesa. E aí uma pessoa que já foi flagelada, que já perdeu sangue, que está debilitada, ela não conseguiria carregar esses 50 quilos dessa parte horizontal e mais não sei quantos quilos, tipo 100 quilos dessa parte horizontal, que é maior, né? Então, se for por essa imagem, por exemplo, é quase o dobro do tamanho, deve ter mais ou menos o dobro do peso. Não dava para uma pessoa sozinha carregar 150 quilos nas costas. Então, a gente costuma ver, né, todas as encenações da Paixão de Cristo com a cruz completa, mas é conhecido de que naquela época ninguém ia carregar 150 quilos, assim como hoje em dia a gente não acredita que alguém vai carregar 150 quilos nas costas, né? Mas fica mais fácil de entender crucifixo se for completo, então é assim que se representa. É muito mais o artístico do que um fato histórico. Uma outra parte da cruz, que não está aqui representada na imagem, é o cedilha, e ela não era tão usual, então é por isso que não está tão representada também.
ela era tipo um assento que ficaria ali entre as pernas de quem estava sendo crucificado, e a pessoa poderia sentar, entre aspas, né, enquanto estava ali pendurada na cruz. E ela era pouco usada por quê? Porque acabava, como a gente vai ver, o processo de morte na cruz, esse equipamento, cedilha entre as pernas, seria uma forma de fazer a morte demorar mais. Então não faria sentido alguém que tinha pressa para condenar aquelas pessoas, para matar, colocar esse tipo de equipamento. Ele existiu, mas existiu pouco. E além disso, não era muito prático para os carpinteiros que estavam preparando essa madeira, né, para servir de cruz, colocar esse assento a mais que só dificultava a vida deles como carpinteiros e a morte dos condenados. Então não era algo usual. Um outro componente, que esse já é mais comum de ver em representações de crucifixos, mas também não era muito comum em, em cruzes daquela época, pelo mesmo motivo do cedilha, era o super danaion. Acho que é assim que se fala. Que era um apoio para os pés. Esse a gente vê nos crucifixos das igrejas de forma mais frequente. E ele também não era utilizado, é mais uma imaginação dos artistas por não conseguirem imaginar o pé humano fazendo esse ângulo completo com a parte vertical da madeira, né? Mas se você fizer o experimento aí, quando você estiver deitado, que eu imagino que você está me assistindo sentado, anotando o que eu estou falando, o que a Aureliana falou também, você pode ficar deitado e tentar dobrar seus joelhos, que você vai conseguir botar seu pé encostado na superfície que você estiver deitado, né? Na cama, no chão, na rede. Então é uma posição anatomicamente possível. Então, era muito mais da imaginação do que algo prático, né? Além disso, as formas de fixar o corpo na cruz, né? Eram os cravos, que é o que a gente conhece ali de Jesus, mas também podia-se usar cordas, mas os cravos acabavam sendo até mais usuais. E eu já comentei, né, em relação ao formato de ter que era até mais fácil de ser executado, até pelo fato de que a pessoa carregava a parte horizontal, então você não tinha por que fazer um encaixe mais embaixo e fazer os carrascos, né, subirem a parte horizontal com o corpo suspenso, então 50 quilos da haste, mais, sei lá, 60 a 80 quilos da pessoa empendurada, e ela não teria por que subir tanto para depois descer. Seria mais fácil só subir e encaixar. Então é por isso que o formato em T era mais usual do que esse formato de crucifixo. E aí eu não estou dizendo que a cruz de Jesus foi em T, tá? Mas há esses debates de estudiosos da palavra. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem aprofundar essa pesquisa depois. Mas era o que era mais usual naquela época. Então, sobre os componentes da crucificação, né, que era a condenação, não se resumia apenas a isso, mas tinha todo o período antes e alguns componentes que faziam parte desse processo. Então, o primeiro tópico aqui, flagelação preliminar, né, que era usada em todos os condenados, não foi algo exclusivo de Jesus, mas em momento algum estou tentando diminuir o sofrimento de Jesus, tá? Fazendo esse parênteses. Apenas que era usual, tá? Independente da forma, quando eles se condenavam à morte, se era decapitação, ou seja, cortar a cabeça fora, crucifixão ou queimar, eles sempre flagelavam. Era quase como uma forma de punir enquanto estava vivo, para depois matar. A pessoa sofria um pouco mais. E como é que eram feitas essas flagelações, né? Eles pegavam cabos e amarravam nas pontas desses cabos esferas de chumbo ou osso de carneiro, de forma que a cada flagelada esses componentes pegavam na pele, né, da pessoa e acabava causando feridas, certo? O segundo ponto, o carregamento da cruz, né? O condenado levava a pé e sem roupas o patíbulo, aquela parte horizontal, como a gente já viu, até o local de crucifixão. Então, assim, pasmem, né? Sem roupas. Jesus não morreu com a tanguinha, com um tecido, como a gente vê representado, tá?
Por mais que os judeus valorizassem tanto o corpo de forma a esconder mesmo, principalmente essas regiões genitais, os romanos, que foram aqueles que executaram de fato, não tinham essa mesma preocupação. Eles tiraram as roupas, e por que que a gente vê ainda representado, né? Porque imaginem que Jesus é Deus, como a gente sabe, e é uma verdade que todo mundo conhece. Então, os artistas que procuravam representar esse momento da morte de Jesus não iam imaginar Deus nu. Então, muito mais para não escandalizar as pessoas que se representa Jesus com esse tecido, né, com essa taninha, do que para representar um fato que verdadeiramente aconteceu. As pessoas que eram condenadas, elas eram condenadas sem roupas. Tanto que fala na palavra, né, que tiraram as roupas de Jesus, flagelaram, e aí depois fazem aquela encenação com como se fosse um rei, muito ali, me fugiu a palavra agora, frescando com Jesus. Não era a palavra que eu queria, mas serve. Mas, de forma geral, Jesus não estaria coberto assim, né? Sobre o modo de crucifixão, pegava-se as mãos, né? Então, 4 homens subiam esse conjunto de patíbulo, a parte horizontal mais do corpo, encaixava na parte vertical, né? Para só então pregar os pés da pessoa. Além disso, tinha a guarda militar que ficava ali próximo. A gente lembra que o guarda enfiou a lança em Jesus, né? Mas os militares, como todos, estavam ali por perto para garantir que nenhum familiar, que nenhum amigo ia lá e ia tentar descer o condenado, né? E tentar impedir a morte. Então, eles estavam ali muito para fazer essa garantia de morte. Tanto é que é por isso que eles quebram as pernas. A gente vai ver mais na frente um pouquinho. Peço que vocês tenham paciência. Por que que esse processo de quebrar as pernas é acelerador da morte de quem está sendo crucificado, certo? Sobre a sepultura ou a insepultura, né? Que seria não sepultar a pessoa que está ali na cruz. Isso não era algo que era constante, certo? As pessoas condenadas à crucifixão, não necessariamente elas teriam o direito de ter um túmulo. Era muito do familiares, amigos vão ali, pedem esse túmulo, e aí aquele que condenou, né, o juiz, acaba cedendo ou não. E quando ele não cedia, aquele corpo ficava ali na cruz por dias, e a gente sabe aí que onde tem carne podre, carniça, os urubus aparecem, ratos aparecem, em situações mais, digamos, preservadas do ambiente, animais mais ferozes aparecem também. E era exatamente isso que acontecia. Os corpos ficavam expostos e outros animais vinham lá e comiam. E aí, a depender da forma de crucifixão, por exemplo, se não usassem os cravos, usassem, na verdade, as cordas, esse condenado poderia passar dias acordados, vendo ali os bichos se aproximando, porque talvez os vizinhos já estivessem mortos e fedendo, ou ele já estava começando a definhar também, e os bichos estavam ali só esperando para atacar. Então, esse processo costumava variar um pouco de como acontecia, né? Podia ser rápido, como foi no caso de Jesus, como foi no caso dos ladrões, muito ali pela circunstância de estar próximo da Páscoa, mas poderia ser algo demorado. Então, só deixando claro como isso acontecia. Sobre o lançaço, né? Que foi essa lança que lançaram no coração de Jesus, ele era usado principalmente para acelerar a morte. E aí há outras formas também, que é principalmente quebrar ali os ossos da perna. A gente vai já ver. Eu já comentei isso, mas vamos seguindo. Então, Jesus sofreu ali cerca de 3 horas de agonia, o que é pouco para um crucificado. Acabei de falar, né, que poderia durar dias. Para Jesus durou ali 3 horas. E novamente, eu não estou tentando diminuir o sofrimento de Jesus, estou contando o como aconteceu, certo? E era comum passarem toda a noite e parte do dia seguinte sofrendo. E não foi isso que aconteceu com Jesus. Mas por que, né, que isso foi diferente para Jesus do que era comum para a média das pessoas condenadas à morte?
se a gente for olhar nas escrituras, a gente vai ver que Jesus acabou sangrando sangue numa noite anterior, né? Então ele já estava enfraquecido. E aí existe esse processo que o corpo humano produz, né, que é a hematidrose, que é exatamente esse processo de suar sangue, que os nossos vasos sanguíneos se dilatam tanto, de uma forma tão intensa, que a parte que fica aqui embaixo da nossa pele acaba meio que rompendo, né, os vasos e o sangue vai saindo junto do nosso suor. E aí a aparência que tem é que está suando sangue, mas na verdade foi os vasos que romperam e que o sangue está se misturando com o suor e aí parece estar suando sangue. Então, esse processo como um todo deixa a pele sensível. Qualquer coisa, a pele já está dolorida. Então, Jesus tinha passado por isso e já estava enfraquecido. Então, isso também foi uma causa de ter acelerado a morte de Jesus. Além disso, Jesus perdeu mais sangue durante a flagelação, que a gente viu que era algo comum, e ele perdeu mais sangue, levou tapas, pauladas na cabeça, que acaba também fraquejando, né? Diferente de outros condenados, ele teve a coração de espinhos e acabaram perfurando e fazendo sangrar ainda mais do que as outras pessoas. E aqui a gente abre até um parênteses para lembrar lá do sudário, né? Eu disse que está fazendo referências a ele. No sudário é possível ver na face direita de Jesus uma fratura na cartilagem do nariz, provavelmente por essas pauladas na cabeça que ele recebeu. Então, todo esse processo não é só eu exagerando para vocês, mas é algo que foi estudado e é algo que é visível no Santo Sudário, certo? Além disso, Jesus não havia comido desde a última ceia, ou seja, cerca de 20 horas sem ingerir nada. E aí, assim, o não ter comido nada não era por si só uma causa de morte, porque o ser humano pode viver um pouco mais sem ter comido nada. Mas Jesus tinha sangrado, Jesus tinha apanhado e estava faminto. Então, o corpo dele já estava mais enfraquecido do que o de outras pessoas. Certo? Seguindo. Jesus teve sede, algo que era comum aos crucificados, porque perdeu-se muito sangue, você estava ali exposto ao sol, então você estava suando abundantemente, você não, né? Os condenados. Mas isso não era uma causa de morte, certo? A sede também não seria uma causa de morte. Mas aquela instalação acabava intensificando o calor e isso tornava a sede mais forte, certo? Mas isso não é uma causa de morte, caso alguém tenha pensado aí nos seus miolos, né? Não comeu, estava com sede, morreu por isso. Não foi. A gente vai ver mais na frente. Os cravos, a gente vai ver em detalhe numa imagem mais à frente, mas eles feriram alguns nervos que ficam na mão da pessoa, né? No caso de Jesus. E esses nervos, o rompimento deles acaba causando uma dor insuportável e uma queda de tensão arterial, ou seja, o sangue acaba fluindo de uma forma mais devagar, os órgãos acabam sendo menos nutridos pelo sangue, né? Porque o sangue tem muito dessa função também, de nutrir, de limpar os órgãos como um todo. Então, a causa determinante para a morte, sei que eu falei aqui várias coisas, né? Componentes desse sofrimento, mas a causa determinante era a asfixia. Por quê? Porque se você quiser fazer experimento aí, ficar aí com os braços levantados até o final da formação, você vai notar que tanto seus braços vão pesar, como a sua respiração vai ficar um pouco dificultada, porque você vai estar usando os músculos aqui da sua região peitoral e torácica numa posição não habitual. Então você já consegue respirar com mais dificuldade. E você, se tentar fazer isso, vai cansar e vai poder baixar os braços, né? Jesus crucificado, não, ele tinha que ficar com os braços erguidos. Então, isso acabava atrapalhando a respiração. E não sei se todos entendem, mas só um instante de assist. Essa respiração tem uma função muito importante que é entra oxigênio no nosso corpo, como a gente vê lá no ensino médio,
e sai gás carbônico, que é um gás que, se ele fica no nosso corpo, ele acaba causando esse estado de tétano, né? Esse estado de dores, de câimbras, de contrações involuntárias dos músculos. Então, além da asfixia, tinha esse processo de contração dos músculos e câimbras. De Assis? Sobre essa questão da crucificação, os estudiosos dizem, alguns estudiosos falam, aliás, que Jesus ele não teve os cravos pregados nas mãos, mas possivelmente nos pulsos, justamente por conta dessa posição do corpo, né? Porque se ele tivesse os cravos nas mãos, os cravos rasgariam a mão de Jesus e provavelmente o corpo cairia. Então tem alguns estudos que falam isso. Isso. De Assis parece que já viu a formação. Mas na frente a gente vai falar disso. Sim, o crucificado poderia apoiar-se nos pés, né? Lembrando que ele estava com os pés fixos na parte vertical. Então ele estava com os joelhos dobrados também, como eu falei para vocês fazerem experimento aí onde vocês estiverem deitados depois. Então ele poderia esticar os joelhos, diminuir a tensão dos braços, né? Porque o braço estava mais estendido para cima, se ele estica o joelho, o corpo sobe e os braços acabam ficando mais baixos do que estariam antes. E isso acabava aliviando ali os músculos do pulmão, né, dessa região da respiração. E isso acabava aliviando essa tensão como um todo. E isso acabava também prolongando a vida da pessoa que estava crucificada. Por quê? Porque se ela estava sofrendo, quase morrendo, ela levantava um pouquinho ali o corpo e recuperava o ar, né? Ela acabava prolongando o sofrimento. Ela tentava ali aliviar uma dor, que era do gás carbônico concentrado, causando contrações e câimbras, mas ela acabava vivendo mais tempo. Se ela vive mais tempo, ela vai sofrer mais tempo. E aí a gente pode notar também no sudário marcas de fluxos de sangue em duas direções, né? Uma que seria a do corpo sem estar com os joelhos estendidos, então o sangue descendo mais, e outra com o sangue em outra posição, como se o corpo estivesse se erguido. Então, por mais que Jesus estivesse enfraquecido, como a gente acabou de ver, ele ainda conseguia se erguer. Porque, assim, se você não consegue respirar direito, você não consegue falar direito. E aí eu traria outro experimento para vocês pensarem. Quando você está cantando uma música muito intensa, tipo as músicas da comunidade, que tem uma extensão muito grande, chega um ponto que você não consegue mais acompanhar o fundador, não consegue mais acompanhar a Brenda, porque eles não perdem o fôlego, estão ali cantando há muito tempo, já se acostumaram, já tem mais fôlego mesmo, né? E você que não tem essa prática acaba cansando e parando para respirar, né? Então, Jesus falou algumas palavras na cruz. Para ele poder falar, ele teve que reerguer esse corpo, porque sem conseguir respirar, ele não conseguiria falar. Então, é visível e é descrito na escritura, por mais que a gente não veja dizendo, ó, ele ergueu o corpo, esticou os joelhos e conseguiu falar. Enfim. Então, como eu tinha comentado, né? É até por isso que se quebravam as pernas das pessoas que estavam sendo crucificadas. Por quê? Porque elas ficavam impedidas de soerguer esse corpo e, por não poder soerguer, morriam mais rápido. Os ladrões tiveram as pernas quebradas. Jesus não, porque já estava morto. E aí, só para garantir, né? Curaram ali o lado de Jesus.